eu tenho uma foto aí que é da região de Altamira, na Espanha, uma foto de 1878, época em que esse tiozinho barbado com essa costeleta, que vai ser a costeleta do Wolverine, né? Chamado Marcelino Saltuola, trabalhava nessa região. Ele era arqueólogo e professor de história. Ele estava estudando alguns sítios arqueológicos aí, né, na região, né? Ele era viúvo, morava só ele e a filha junto. A filha que aparecia do lado, a Maria Saltuola, ela tinha acho que 8, 9 anos na época, alguma coisa assim. E século XIX não era comum a mulher ir para a escola, né? Não era muito comum. Normalmente se dava o estudo mais para o homem do que para a mulher, né? A não ser que você fosse de uma família muito rica, né? O Marcelino não era muito rico, mas ele era professor, então ele resolveu ensinar a própria filha. Então ele trabalhava e ele combinou com a filha assim, ó, de tal a tal hora a gente vai estudar, né? E aí você tem o resto do dia para você brincar aí na região. E assim ficou combinado entre eles, né? Algum tempo depois, ele fuçando os cadernos, as coisas do menino, ele encontrou um caderno de desenho com vários desenhos de animais. E o que ele achou esquisito é que esses animais que apareciam naqueles desenhos, ele sendo professor de história e arqueólogo, muitos daqueles animais não existiam mais, eram animais que já estavam extintos há muito tempo, né? E aí ele foi perguntar para a menina, de onde você está pegando esses desenhos? Aí ela falou que num dia desses, brincando nas cercanias, ela descobriu uma gruta, né? E dentro dessa gruta, dentro dessa caverna, tinham vários desenhos nas paredes e ela estava copiando os desenhos, né? E Era aí pintura rupestre, né? Isso, e aí eram as pinturas rupestres, né? Pinturas da época das cavernas, eram animais assim, né? Eram animais assim. E aí ele acabou descobrindo, né, uma quantidade enorme desses registros. Foi uma das grandes descobertas aí de arte pré-histórica. Uma coisa que a gente percebe é que se fazia muito mais desenhos de animais. Ó, aqui tem uma outra gruta que foi descoberta aqui na França, na região de Lascaux, né? Essa foi descoberta nos anos 40, né? 1940. Que também tinham esses animais gigantes, etc. A gente percebe que alguns animais são pintados um em cima do outro, a gente quase não vê figuras humanas, né? É engraçado isso. E os animais são bem trabalhados, tem volume, se vê movimentação, a pelagem, né? Tem profundidade? No Brasil não tem profundidade, porque eles trabalhavam só o animal, né? A gente às vezes vê esse monte de desenhos juntos e tem a impressão de que foi desenhado um cavalo mais perto e um cavalo mais longe. Não. Mesmo porque nem todos os desenhos que são feitos aí são da mesma época, né? E você vê que alguns desenhos eram feitos até um por cima do outro. Eu acredito que seja assim. Imagina como era difícil para o homem caçar na pré-história, né? Enquanto ele não inventou nenhuma arma, a gente não tem nada, nenhum armamento natural, a gente não tem garras, a gente não tem presas para sair mordendo o animal, né? Enfim, a gente inclusive aprendeu a caçar observando os lobos, né? Um lobo ficava lá chamando a atenção da presa, distraindo, e aí quando a presa estava distraída, os demais lobos atacavam pelos lados. E foi desse jeito que a gente começou a aprender a caçar. Então a caçada era uma coisa difícil. O fato da pessoa desenhar um animal na parede seria uma espécie de preparo psicológico. Tipo, na parede eu posso tocar, no animal é mais difícil, né? Então seria uma espécie de preparo para essa grande batalha. É como o índio que pinta o próprio corpo. Aquela tinta não vai ricochetear a flecha do inimigo, né? Mas ele se sente mais forte, mais protegido quando ele faz aquela pintura no corpo, né? Então o lance da pintura na parede talvez seja um jeito de você ter um animal antes de ter o animal, né? Curioso isso. No Brasil, a gente tem alguns registros também, né? Os nossos são um pouquinho diferentes, são um pouco mais simplificados, porque são mais recentes, né? Quanto mais antigo, mais detalhado. Quanto mais recente, mais simplificado, né? E a gente percebe nas pinturas aí, animais em destaque, as figuras humanas quase como homens palito, né? Então, a gente percebe que o animal realmente era difícil de ser caçado, né? A gente vê alguns exemplos de residências pré-históricas, né?
Bom, e não tinha profundidade, né? E mesmo a figura humana, e é o que a gente está estudando mais, a figura humana, você vê que ela, quando existia, quando aparecia, ela era muito, mas muito simplificada. A gente começa a ver a figura humana mais detalhada nas grandes civilizações, no Egito, por exemplo. A gente tem a figura da esfinge aí, que é meio humano, meio animal, né? Ali, ó, dentro do templo de Luxor, a gente vê o rosto de uma deusa, né? Esculpido na parte superior de cada uma das colunas. E pequenas estatuazinhas. Você vê que as figuras mitológicas da mitologia egípcia tinham aparência humana. E é engraçado, essa coisa sobre mitologia, a gente chama de mitologia a religião dos outros, né? Que para eles era religião mesmo, né? É como se tivesse uma outra pessoa de uma outra religião e que falasse que os nossos personagens bíblicos são personagens mitológicos, né? Da mitologia cristã. É engraçado isso, né? Mas para eles é a religião mesmo. Mas enfim, a gente normalmente se refere às civilizações falando em mitologia, né? Então, os personagens da mitologia egípcia tinham formas humanas. Você vê que tinham proporções humanas, né? Às vezes misturado com animal, né? Que nem a figura de Horus, tinha a cabeça de falcão, Anubis, que tem a cabeça de lobo. Enfim. Mas a gente também tem registros de figuras humanas mesmo, né? Ali a gente vê o busto de Nefertiti, a gente vê aí uma estátua de Ramsés II. Se acreditava no Egito Antigo que a verdadeira vida era a vida após a morte. Só que o corpo morreu. Não dá para você usar o corpo, né? Eles só preservavam o corpo ali para... que fazia parte da ritualística, mas eles acreditavam que havia algo que sobrevivia a essa morte, que era o Ka, que era o espírito, a alma, né? E para essa alma não se perder no instante da morte, eu tinha que substituir esse corpo que ela teve em vida por um novo corpo. Então eu tinha que fazer uma cópia fiel da pessoa. Às vezes se fazia uma estátua e se colocava ao lado do sarcófago, às vezes a própria tampa do sarcófago já era no formato da pessoa mesmo. Se fazia, quando não dava para fazer estátua, se fazia desenhos na parede da pessoa. De qualquer forma, você precisava ter uma cópia de tudo que a pessoa tinha em vida para que essa alma não se perdesse. Essa cópia, seja do que for, mas principalmente do corpo, era conhecida como duplo. Por isso que a parede das sepulturas, elas eram todas preenchidas com desenhos, contando a história da pessoa, mostrando as coisas que a pessoa tinha em vida, porque havia essa necessidade para que a alma não se perdesse, de ter cópias de tudo que ela tinha em vida. E é engraçado que a gente compara a estátua com a pintura, com o desenho. A estátua era muito perfeita, né? Olha a Nefertiti, parece gente mesmo, né? Olha o Ramsés, mesmo o sacerdote ali do lado, apesar da pose meio rígida, o braço meio esquisito, parece bastante uma figura humana. Agora, os desenhos eram estranhos, né? Porque o desenho, ele tem as suas limitações, né? No desenho, o papel é bidimensional, a estátua já é tridimensional, então já dá para fazer uma cópia fiel, né? E a gente percebe de cara que lá no Egito Antigo não se trabalhava a profundidade, né? Tá todo mundo meio enfileirado. E a postura é assim, é cabeça de lado, olho de frente, tronco de frente, braços e pernas de lado. E você vê que o braço ele era bem simbólico, né? Até se repetia o mesmo braço. Tem pessoa que o cara tem duas mãos esquerdas aqui, né? Enfim, tá estranho esse desenho. Olha essa mesa aqui do lado. Tem uma mesa com vários objetos em cima. Não é que tem uma pilha de objetos aqui em cima. Aqui. Esses são os objetos da frente. Esses são os objetos que estão atrás. Aqueles são os objetos que estão mais atrás. Você vê que quase não se trabalhava sobreposição nos desenhos. Então, profundidade para o egípcio era altura. Isso tudo eu já falei para vocês ano passado quando a gente estava estudando perspectiva. Mas é legal a gente ver em imagens mesmo, né? Muito da cultura egípcia sobreviveu ao passar dos tempos. A gente ainda tem contato com algumas coisas da cultura egípcia, principalmente nos obeliscos, né? Os obeliscos eram monumentos que eram colocados na frente dos templos do Egito Antigo. E a gente tem em algumas cidades aí pelo mundo alguns obeliscos, como aqui em São Paulo a gente tem o obelisco do Ibirapuera,
que é inspirado nos obeliscos do Egito Antigo. E se a gente for pensar, os grandes arranha-céus, os grandes prédios, nada mais são do que obeliscos habitáveis, né? Então é um obelisco que dá para se morar dentro, né? Bom, isso é Egito Antigo. Mas a gente percebe que se aproxima da perfeição, a gente fica mais próximo da perfeição da figura humana no período clássico, Grécia e Roma, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Párteno na Acrópole de Atenas, e nessa parte aqui de cima, no friso, a gente vê várias figuras esculpidas. E percebe que as figuras humanas aqui são mais perfeitinhas do que as figuras egípcias. Você vê que o cara que está sentado numa cadeira, o joelho dele está sobrepondo a cadeira da mulher ali do lado. Então eles já tinham noção de profundidade. A mulher que está sentada, ela está cobrindo parte da outra mulher que está em pé, né? Então a sobreposição e a profundidade através do escorço já era trabalhada na Grécia Antiga. Mas não só isso, as figuras humanas eram perfeitas, né? Olha essas colunas em forma de mulheres, né? Como parece gente mesmo, né? E as estátuas não precisa nem falar, né? Elas têm uma perfeição incrível. Aliás, é uma perfeição mas tão perfeita que chega a ser falsa, né? Você não vai ver uma estátua de um anão na Grécia Antiga. Você não vai ver uma estátua de uma pessoa gorda na Grécia Antiga. Você não vai ver uma estátua de um velho. Todo mundo é jovem e saradão. Todo mundo é jovem e malhado, né? Tem um corpo atlético. Por isso que se fazia as figuras nuas, né? E durante muito tempo o nu da história da arte foi para homenagear essa mitologia grega. Enfim, então, todo mundo fortão, atlético, homens e mulheres, e todo mundo com um jeito jovem. E mais uma vez a gente vê a diferença gigantesca que tem entre as esculturas, que são muito perfeitas, e a pintura, que é bem tosca, né? Bem tosca mesmo, olha lá. É a mesma dificuldade que os egípcios tinham quando você vai passar por uma superfície que é bidimensional. Mesmo quando as figuras humanas começaram a ficar mais bem desenhadinhas, ainda assim, elas, comparando com as estátuas, são um pouco mais toscas, mas aqui ó, a gente já tem sobreposição que não tinha no Egito Antigo, tem um pouquinho de profundidade já, né? Isso se desenvolve muito mais em Roma, né? Roma, com suas grandes construções, através da invenção do arco, que permitiu fazer construções gigantescas como pontes, como aquedutos, como prédios com mais de um andar, enfim. A gente percebe na estatuária de Roma uma preocupação com a aproximação do real. Enquanto as estátuas gregas eram idealizadas, as romanas eram cópias mesmo das pessoas. Você vê que tem expressão fisionômica diferente, você percebe quando o cara é novo, quando o cara é velho, né? Não é tudo muito igual que nem na Grécia Antiga. Com a descoberta de Pompeia e Herculano, foram cidades que foram soterradas na explosão do vulcão Vesúvio na Itália no ano de 79 d.C. No século XVII, essas cidades foram redescobertas embaixo da terra, né? E aí depois que se tirou camadas de terra, se encontraram várias construções ainda inteiras, preservadas, com as suas paredes pintadas, e muito se recuperou do que era a técnica de pintura na Roma Antiga. Percebe como a pintura romana, ela tem profundidade, ela, né, é um pouco mais realista do que a pintura grega, né? Bom, então todos esses estudos que eram feitos na Grécia e na Roma Antiga, né? Percebe como tem noção de profundidade, como tem detalhe. A tinta que se usa aqui era a têmpera. A têmpera era um tipo de tinta que se usava desde o Egito Antigo. É basicamente um pó colorido que você mistura com clara de ovo para formar uma pastinha, e essa pastinha vira a tinta. A clara de ovo, ela não é muito fininha, ela também não é muito transparente, ela é meio opaca e meio grossa. Então a pintura, ela era um pouco grosseira mesmo. Você percebe
que não dá para ter detalhes lá muito fininhos, né? Apesar das formas humanas serem bem mais reais do que se fazia anteriormente no Egito, na Grécia, né? O inferno, já foi esse aqui, porque entrou de novo. E aí, para finalizar a aula de hoje, que ainda tem alguns minutinhos, vamos dar um passo adiante aí. Toda essa perfeição é abandonada durante a Idade Média, né? Por quê? Primeiro que os primeiros artistas, os cristãos, eles eram de camadas mais populares. Então, muitas vezes a pessoa não tinha estudo formal, que dirá estudo de arte, né? Então a pessoa fazia os seus desenhos por muito mais boa vontade do que qualquer outra coisa. E se a pessoa não conhece a técnica, vai fazer deformado, vai fazer meio mal feito mesmo, né? E esse mal feito deformado passou a ser um estilo adotado durante a Idade Média. Por exemplo, para você ter uma ideia, a figura do Cristo sempre era representada assim meio feiosa, né? Não era aquele Cristo bonitão que a gente está acostumado a ver nas pinturas do Renascimento, daí para frente, né? Ele tinha por obrigação de ser pintado feio, isso era uma regra que a igreja exigia, porque a beleza ela passava a ser um sinônimo de vaidade, e Cristo sendo perfeito não podia ser vaidoso, então ele obrigatoriamente tinha que ser desenhado feio, né? Engraçado isso, né? E essa desproporção toda das formas, das figuras estranhas que a gente vê durante toda a era medieval, surgiu como defeito porque as pessoas não tinham muito conhecimento de arte e passou a virar um efeito porque passou a ser a única arte aprovada pela igreja. Aquela arte mais perfeitona greco-romana era de cultura pagã, portanto a igreja não ia aprovar, né? Então a gente vê aí, por exemplo, toda a corte do rei Justiniano, a esposa dele inclusive ali no meio, coroa, etc. Todos desenhados deformadões aí no estilo medieval. E é engraçado, né? Todo mundo tem mais ou menos a mesma cara. A cara da rainha é a cara do padre que está do lado, que é a cara da dama de companhia que está no outro, que é a cara dos homens que estão do outro lado. Só muda o cabelinho e a roupa, né? É tudo muito tosco. Se usava muito nessa época o mosaico como forma de expressão, né? E como esses desenhos eram mais simples, então o mosaico era executado de uma forma bastante fácil, né? Como é que eles conseguiam esses efeitos de sombra? Com pedrinhas de tonalidades diferentes. Beleza? Mas era tudo meio toscão, não parecia uma figura humana lá muito perfeita, né? Isso naquela imagem lá também, tipo, todo mundo tinha a mesma altura. Sim, então, você vê que não varia muito, né? Todo mundo igual, né? Não tem mais baixinho, não tem mais, enfim, né? Então se criou uma fórmula de fazer uma figura feia e essa figura feia servia para qualquer situação, né? Muito esquisito, muito esquisito. A gente foi abandonando isso com o passar dos tempos, né? Você vê exemplos de livros medievais, você vê que o estilo de desenho é sempre o mesmo, né? A gente só abandonou isso quando começa a surgir o Renascimento, né? Primeiro se retoma essa arte mais perfeita na construção de estátuas. E a gente dá destaque para um nome, que é o nome de uma tartaruga ninja, o Donatello, né? Donato di Niccolò, que ele não é necessariamente renascentista, mas ele está no meio do caminho, ele está entre o final do gótico e o começo do Renascimento. E a gente percebe que as suas figuras humanas voltam a ser perfeitas como eram as estátuas antigas da Grécia. Aqui a gente vê a representação que ele fez de Davi, por exemplo, de Davi jovem, adolescente, né? Com os cabelos compridos e tal, mas muito proporcional, né? Então Donatello, a primeira tartaruga ninja renascentista aí. Antes da gente chegar no Renascimento, na região dos Países Baixos, Holanda, etc., tinha uma série de pintores que primeiro atingiu esse grau de perfeição. Olha esse autorretrato do Van Eyck, ele era realmente desse jeito, né?
Ele era realmente. Dá para acreditar que ele era realmente desse jeito, porque as suas pinturas tinham um grau de perfeição absurdo, né? Que não. Se compara essa pintura com a pintura que eu mostrei de Roma. O que mudou aqui? Foi quando surgiu a pintura a óleo. E o que é a tinta a óleo, a pintura a óleo? Ao invés de eu misturar o pigmento, o pozinho colorido com a clara de ovo, eu uso como aglutinante o óleo de linhaça. O óleo de linhaça que é transparente, que é um pouco mais ralo e mais fino que a clara de ovo, e aí permite que a tinta, ao ser aplicada em camadas finas, tenha um certo grau de transparência, e aí você melhora a relação de luz e sombra. Você pode trabalhar com camadas de tinta de cor diferente para obter melhores efeitos. E se você pegar uma lupa para aproximar um detalhe e um pincel muito fino, você vai conseguir fazer detalhes minúsculos. Só para a gente terminar essa aula de hoje, deixa eu mostrar um segundo quadro do Van Eyck aqui, né? A Virgem e o Chanceler Roland, pintado por ele. Esse quadro tem 62 centímetros por 66 centímetros, é um tamanho um pouquinho coisa maior que uma cartolina, né? Então não é um quadro grande, tamanho de uma cartolina mais ou menos. Então essas figuras humanas aí que a gente está vendo em primeiro plano, eles têm por volta de 40, 50 centímetros, então está num tamanho razoável para se detalhar. O que é absurdo é a gente prestar atenção nos outros detalhes. Olha, por exemplo, ali na parte de cima, isso não é um novo quadro, né? Tá vendo que eu coloquei o mesmo quadro pequeno ali embaixo? Eu estou mostrando só aquele detalhe que está no quadradinho ali. Então, esse pedaço que eu estou mostrando para vocês tem no máximo aí 15 centímetros de altura. Pega a sua régua e vê quanto que é 15 centímetros. E olha a quantidade enorme de detalhes. Quer ver um outro detalhe absurdo? Ali, ó. Também esse pedaço aí que está mostrando parte do rosto da figura do chanceler, que tem esse cenário lá no fundo, essas casinhas aí no fundo não tem mais que 2, 3 centímetros de altura. Olha que absurdo o nível de detalhes, né? No meio do quadro, tá vendo o tiozinho de turbante? É o próprio Van Eyck. Ele colocou ele mesmo na pintura. E pelo tamanho que está apontado aí no meio do quadro, essas figuras humanas não tem mais que 5 centímetros de altura. Imagina, ó, 5 centímetros de altura, eu estou vendo dobra do tecido, eu consigo perceber o que é tecido grosso, o que é tecido leve. Enfim, então é uma riqueza gigante de detalhes que só foi possível graças à invenção da tinta a óleo. Então, uma coisa que contribuiu, se retomar os estudos da Grécia e Roma antiga, os estudos geométricos, aqueles que a gente está explorando nas aulas de anatomia. Segunda coisa, se inventar a perspectiva, porque a perspectiva, como a gente conhece e aprendeu lá no 7º ano, surgiu durante o Renascimento, e as técnicas de pintura ficaram muito mais apuradas com a invenção da tinta a óleo, né? E claro, esse cara ele tinha que ter o tempo todo do mundo para se dedicar à pintura. Como é que ele fazia isso? Tinha que alguém lhe pagar as contas. Então, muitos desses pintores eram protegidos de um rei, protegidos de um nobre, protegidos de alguém do alto clero na igreja, né? Protegido do papa ou de algum cardeal, ou tinha algum comerciante muito rico que não tinha título de nobreza, mas queria ostentar a sua riqueza e mostrar que a sua riqueza é poder. Ele pagava encomendas para esses artistas, ou às vezes pagava uma espécie de salário e esse artista ia produzindo várias obras para ele, né? Então o artista podia se dedicar de corpo e alma 24 horas por dia à pintura. É claro que o cara vai se tornar um gênio, né? Enfim, essa figura que financia passou a ser chamada de mecenas, e essa relação entre eles é o mecenato. Mostraremos mais imagens na próxima aula, mas hoje a gente fica por aqui, beleza, galera?